Graças a paz, meus irmãos. Acorda quem estava dormindo. A partir desse momento, nós oferecemos o recurso das salas para as crianças de até 7 anos. Vou passar até um script aqui de como ia ser as salas hoje. Só um instante. 1 a 2 anos não vai ter hoje, tá certo? Tivemos problemas técnicos aí. 3 a 4, 5 a 6 nas salas respectivas. 5 a 6 vai ficar na UPA hoje. E a sala de transição para as crianças de 7 anos na UMP aqui. Estamos na expectativa que nos próximos dias consigamos climatizar tudo e as coisas vão ficar mais tranquilas. Que os pais levem as crianças e as que vão ficar, nós queremos ajudá-las também a acompanhar o sermão. Levanta a mão, que nós iremos entregar o guia para que vocês possam ir desenhando, tá certo? Vai ficar hoje? Coisa boa. Pois te prepara que a palavra é dura, viu? Nos preparemos todos nós, crianças e adultos. Há uma palavra dura para nós, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa necessidade. Oséias, capítulo 8. Abra, por favor, a palavra de Deus. É uma alegria retornar a esse púlpito depois de 15 dias, né? Tivemos o pastor Léo, depois eu estive Monteiro, o presbítero Tiago alimentou a igreja. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu prego nesse púlpito aqui, né? No domingo à noite, né? Então, vamos inaugurá-lo. Oséias, capítulo 8. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus com atenção, com esperança, porque Deus fala por meio da sua palavra. Emboca a trombeta. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabelecem reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. A erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-á os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrade. Porque subiram à Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que merquem socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará de sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu de seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades.
fogo que consumirá os seus palácios. Vamos orar? Temos um texto duro diante de nós. Que o Senhor nos machuque para nos curar nessa noite. Vamos pedir isso. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Uma palavra que confronta. Que o Senhor não nos permita passar por esse texto pensando em outros. É para nós, Senhor. Que o Senhor nos permita ficar numa posição de soberba e de orgulho, como se esses alertas não nos fossem necessários. Ajuda-nos, Pai. Precisamos da Tua palavra e da Tua instrução. Precisamos da Tua graça e do Teu Evangelho. Cura-nos nessa noite. Ajuda-nos com nossas tentações. Santifica-nos em Cristo. É isso que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 5. Fala que nos lábios da mulher adúltera há mel. Rabinos, comentando sobre esse texto, fizeram uma imagem gráfica muito forte. E eu queria que as crianças desenhassem isso, mas que cena complicada para as crianças desenharem. Mas enfim, já lancei a proposta, tá certo? Imagine uma espada bem afiada. E na ponta daquela espada há um mel bem delicioso, um doce. Doce de leite, leite moça, não sei o que as crianças gostam. E de repente, diante daquele doce posto numa espada, alguém vai tentar beber aquele líquido e a boca começa a ficar machucada e a sangrar. O que isso não é legal para as crianças desenharem e ficarem olhando na hora de dormir. Os rabinos falavam que essa descrição, ela mostra uma das fases mais terríveis do pecado. Ali está a armadilha. Nem tão disfarçada está mais. Junto com o prazer do mel, ao sangue e à dor, mas mesmo assim aquela pessoa está ali, machucando-se e usufruindo. A insensatez. A insensatez do pecado. Mas isso é numa fase muito avançada de corrupção e de engano. Geralmente, sabe como o pecado age? Ele traz pequenas gotas de mel, com minúsculas doses de veneno. E você começa a saborear aquilo cada vez mais, e aquilo vai afetando as suas sensibilidades, vai baixando as suas barreiras, vai afetando o seu paladar. Daqui a pouco você só quer aquele doce. Daqui a pouco você fica vulnerável ao pecado. Quando menos se espera, você está bebendo mel na ponta afiada de uma lâmina, está se machucando. Você é um insensato. Mas a palavra nos traz alertas, irmãos, e faz isso para o nosso bem. Charles Spurgeon, certa vez, disse que o pecado e o inferno estão numa aliança de casamento. E só pode haver o divórcio dessa aliança maldita se do céu vier o arrependimento que nos separa e que nos faz ter um caminho diferente. Que nessa noite o Senhor nos ajude com isso. Todos nós somos tentados constantemente. Alguns já estão alimentando o seu paladar com o mel do pecado, já estão tendo as suas sensibilidades afetadas e talvez nem percebam. Outros já estão mergulhados, mas espero que há tempo do Senhor resgatá-los. Cada um de nós precisa dessa instrução, assim como Israel precisou. Adultos e crianças, eu sei que dá medo, Asa, mas a gente tem que ter medo do pecado mesmo. E tem que buscar a santidade e buscar o refúgio em Cristo. Nós veremos nessa noite, irmãos, que há uma relação inevitável entre pecado e juízo. E neste texto nós veremos algumas razões porque essa é uma relação inevitável. Do verso 1 a 6, nós veremos que o pecado e o juízo
Estão nessa relação inevitável porque o pecado é uma transgressão contra a aliança. Versos de 1 a 6. Em segundo lugar, nós veremos que o pecado sempre atrai juízo, porque é uma insensatez e traz consequências. Verso 7 até o verso 10. E por fim, nós veremos que o pecado, ele traz juízo, porque é uma impureza que não pode ser purificada pela religiosidade. Versos de 11 a 14. Então vamos considerando cada uma das verdades. Em cada uma delas, eu vou pedir para as crianças fazerem um desenho, mas prometo que pedirei desenhos mais leves, né? Verso de 1 a 6. Peço ajuda da igreja com a leitura. Vamos ler de forma alternada. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Pequei contra ti, e contra ti somente. É isso que o rei Davi falou no seu salmo mais conhecido e mais forte de confissão de pecados. Pequei contra ti e contra ti somente. Mas nem sempre nós conseguimos entender essa afirmação. Davi não pecou somente contra Deus. Ele pecou contra a sua esposa quando traiu a aliança. Pecou contra o marido de Batseba, Urias, inclusive crime de sangue. Pecou contra muitos, pecou contra Israel, afinal de contas ele era rei, deveria dar o exemplo de integridade a todos eles. Pecou contra tantos. Porque na sua confissão ele esboça então o seu arrependimento nesses termos: pequei contra ti e contra ti somente. Davi está nos ensinando algo muito forte, que está presente nesse texto. O pecado, em primeira instância, sempre e qualquer que seja, ele é contra Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor, temos um compromisso com o Senhor, nós pertencemos ao Senhor, e seja qual for a violação da aliança, ela é uma ofensa contra Deus. E diante desse Deus, diante da sua grandeza, diante da sua glória, diante do amor que deveria devotar a Ele, e não fazemos quando pecamos, isso deveria quebrar o nosso coração, e por um instante, eclipsar até as outras pessoas. Olhamos somente para Deus e dizemos: Senhor, pequei contra Ti. Nós veremos nesse primeiro momento uma aliança sendo quebrada. Esse é o desenho que eu quero que vocês façam, crianças. Imagina uma aliança como essa. Papai e mamãe têm aí também. Imagina essa aliança sendo quebrada. E lá de longe, uma águia olhando, só para o desenho ficar mais legal. Mas tem a ver com a descrição do texto. O texto começa falando exatamente isso. Emboca a trombeta. Coloque a trombeta na boca. Essa trombeta aqui é uma trombeta que é alerta. É um atalaia que usava essa trombeta para avisar que o inimigo estava se aproximando. O que Deus está dizendo é: preparem-se, toquem a trombeta, o juízo está chegando. A cada capítulo nós vamos ver esse juízo mais eminente. Esse juízo ele vem como a águia. O que significa isso? A águia, por vezes, é símbolo de um ataque rápido. A águia vem de cima, a águia vem ligeiro, faz o seu voo rasteiro e atinge ali, sem que haja uma defesa eficaz.
Vários textos da palavra usam essa linguagem. A águia, não à toa, também é um símbolo da Assíria. Exatamente o povo que iria invadir Israel. Olha como o profeta está dando aí sinais e apontamentos do juízo que se aproxima. Mas ainda há um terceiro detalhe mais forte. Lá em Deuteronômio, quando se fala da quebra da aliança com Deus, entre tantas as maldições que são postas, uma delas é exatamente o ataque do inimigo como a águia. O profeta está interpretando naquela circunstância, à luz da Escritura, à luz da lei de Deus, está dizendo: é isso que vai acontecer, está certo? Eis uma profecia, que ela tem esse lastro naquilo que Deus já havia prometido. Ele vai deixar muito claro que esse é o caso, porque ele diz que a águia vem contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Nós teremos algumas descrições agora do que seriam isso. Porque veja, ainda no final do verso 1, transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O que é transgredir a aliança de Deus? É se rebelar contra a lei de Deus. Quando o povo de Deus, que tem uma aliança com Ele, que deveria andar em conformidade com a sua vontade, simplesmente transgride a lei, ignora os limites, ultrapassa os preceitos, não se importa com Deus, mas faz somente aquilo que está no seu coração, ele transgride a aliança e rejeita o bem. Vou antecipar isso aqui no verso 3. Israel rejeitou o bem. São 3 descrições paralelas, mas que se referem à mesma coisa. Não há bem fora da vontade de Deus. Não há nada de bom em transgredir a aliança. Diante dessa acusação, o povo ainda retruca, verso 2. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel, te conhecemos. Quantas vezes também não é assim que fazemos? Sacamos a carta da religião, da membresia, do comprometimento com a igreja, um legado religioso que nós temos, mas isso não afasta os olhos de juízo da nossa direção. A águia continua sobrevoando. O Senhor então passa a descrever alguns pecados que eles já foram anteriormente mencionados. Eu não vou me delongar muito. Se você está vindo cada semana, você já viu. É Deus denunciando as mesmas coisas. Repare comigo, no verso 4, ele vai falar daquelas trocas de rei, daquelas conspirações tão sujas e sanguinárias que estavam acontecendo na Israel. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. É claro, eles estão com uma dinastia que não é a dinastia davídica, que Deus prometeu abençoar. Eles escolhem os reis segundo os seus corações. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Oxente, como assim, crianças? Tem algo que Deus pode não saber? Essa é uma figura de linguagem, tá? Você é onisciente, ele sabe de tudo. Quando ele diz eu não soube, ele está dizendo ninguém veio me consultar. Ninguém veio me avisar. Vocês não me deram satisfação. Eu não tenho parte com isso. Fora esse pecado, ele avança no outro. Com as suas pratas e com os seus ouros, fizeram um ídolo para si, para serem destruídos. Meu Deus, Israel não aprende, a gente não aprende também. Ele vai falar de bezerro de ouro. Será que esse povo não tinha Êxodo 32 não? E o que aconteceu depois? E as serpentes que vieram depois? E o juízo que veio depois? E a gente, que tem Êxodo 32, tem Oséias 8, e muitas vezes ainda fazemos ídolos no nosso coração. Depositamos a nossa devoção em coisas que não são Deus. Adoramos o nosso nome, o nosso trabalho, o nosso prazer. Adoramos o sexo, a riqueza, o orgulho e a religião. Adoramos a ambição e o status. Adoramos a nossa reputação religiosa. A gente não tem Êxodo 32, não. A gente não tem Isaías 8, não. Nós temos.
mas por vezes assim agimos também. Mas que fique claro para cada um de nós como o Senhor rejeita isso. No verso 4, ele avisa que esses bezerros serão destruídos. Quando Israel se separou das tribos de Judá, como parte da sua tentativa de afastar os adoradores de Jerusalém, para fins políticos inclusive, pegaram a cidade de Dan e Betel e fizeram bezerros de ouro para que o povo fosse cultuar lá. Deus está dizendo: eu vou destruir esses bezerros, verso 4. O teu bezerro, ó Samaria, Samaria não necessariamente por ser a capital tinha, mas ele está representando todo o povo. Ó Samaria, representando todo Israel. Você está sendo rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Não é Deus. Em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. A ira do Senhor iria vindicar a sua honra e a sua santidade. Faria bem para nós, irmãos, se diante de todo o pecado, nós lembrássemos como ele ofende a Deus. Por favor, não fique só na relação horizontal, não. Os homens fazem isso. É por isso que eles vão dizer certas práticas que não causam males a outro, porque a igreja fica bradando a respeito disso. Práticas de intimidade sexual que não ofendem ninguém, práticas de coração, se presta culto ou não, se crê assim ou não, isso é credo particular, isso é uma questão tão de fórum íntimo, não ofenda outras pessoas, porque os religiosos, os fundamentalistas ficam se arvorando sobre a vida das outras, como se fossem legisladores. Nós não somos legisladores, mas Deus é. E falando especialmente ao seu povo nessa noite, quando Ele nos traz para si, Ele exige de nós santidade. Porque o vínculo da união com Cristo, já dizia Calvino, é a santidade. E nós ultrajamos o seu nome e a sua obra quando nós maculamos esse vínculo com pecados escandalosos, repetidos, impenitentes. Não quebre, não transgrida, não despreze a aliança com seu Deus. Seja qual for a tentação que está ao seu redor, ou o caminho de pecado que você talvez esteja trilhando, lembre quem você é. Lembre que você foi comprado por um alto preço. Lembre que você foi separado de Deus, foi separado para Deus. A sua vida não lhe pertence, ela tem um alto preço, ela tem um alto valor. Jesus Cristo derramou sangue santo para que você fosse livre do pecado. Não volte para a prisão, não pise na sua aliança. Volte para o noivo pactual, porque até se ele fala, Ele chama. Cada anúncio de juízo, cada ameaça, é um convite ao arrependimento e ao retorno. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça hoje e pare. Ouça hoje e volte. Ele não rejeita o quebrantado. Ele rejeita os orgulhosos. Não seja orgulhoso. Se quebrante. E não se engane com o pecado. Ele é destrutivo. Ele sempre traz no seu encalço juízo. Em primeiro lugar, porque é uma violação da aliança. Em segundo lugar, o pecado sempre traz juízo, porque ele é uma insensatez e como tal tem suas consequências. Verso 7 até o verso 10. Queria considerar com vocês esse texto. Vamos ler de forma alternada. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. A erva não dará farinha. E se a der, comê-lo-ão estrangeiros. Porque subiram à Síria
O jumento montanês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Há um conto de um homem chamado Hans Christian Andersen. E nesse conto, descreve-se um homem, um sábio, um poeta, talvez uma descrição autobiográfica do próprio autor, que estava endividado, se alimentava tão pouco que estava emagrecendo, não existia monjaro naquela época, era situação econômica desfavorável mesmo, isso aí é antigo. Ele estava lá, nos seus livros, bem sem forças, e de repente, do outro lado da rua, havia um vizinho que tinha muitas festas, muito glamour. Ele ficava somente de longe invejando aquela situação. Um dia, de repente, um dia de muito sol ali, ele percebeu a sua sombra sendo projetada até a janela do seu vizinho e fez uma petição. Esse é um conto fantástico, tá certo? Essas coisas não acontecem na vida real, crianças. Só em forma de símbolo. Ele pediu que a sua sombra, de repente, se deslocasse do seu corpo e entrasse para aproveitar um pouco e descobrir, inclusive, o que havia ali dentro daquela festa. E seu pedido foi consentido. Que história esquisita, né, Rebeca? Mais uma história esquisita nessa noite para você colocar no seu papelzinho. Deus te abençoe na hora de dormir. A sombra, ela toma forma humana e ela entra dentro daquela casa. Passam alguns dias, ela nem volta, a festa estava boa. De repente, quando essa sombra reaparece, ela está bem encorpada, não está magra como o seu detentor. E começa a dizer que ali havia festa, poesia, cânticos. E ele fica encantado com tudo aquilo. Ele autoriza a sua sombra a continuar vivendo no meio destes aí. A história avança, eu preciso até antecipar isso. Mas a sombra vai ficando cada vez mais parruda, mais robusta e o homem mirrado. Até que na festa de casamento da sombra, com a princesa nobre, a sombra pede que o seu detentor agora se torne a sombra, para que não atrapalhe a sua vida. Aquele homem se revolta, se ressente, mas por fim, a sombra volta-se contra ele e tira a sua vida. Eu disse que isso não acontece na vida real. Não com sombras projetadas pela luz, mas com pecado, sim. Por vezes nós permitimos que aquilo que há de sombrio no nosso coração vá tomando espaço, porque queremos ter alguns acessos, queremos alcançar alguns prazeres e deleites. Só que aquela versão sombria de nós mesmos, ela vai crescendo. Semeamos para a carne, colheremos juízo. O texto começa falando aqui no verso 7 sobre uma figura muito inusitada. As crianças podem escolher, tá certo? Se fazem a história da sombra ou se fazem essa aqui. O texto fala de alguém que planta vento. Houve até uma presidente que falou algo semelhante, né? E foi alvo de zombaria. Mas tem alguém aqui plantando vento. Só que o texto vai dizer que alguém planta vento e depois colhe tempestade. Se alguma criança for criativa para desenhar isso, que Deus abençoe vocês. Mas a ideia aqui é o seguinte. Por vezes, nós nos enganamos achando que aquilo é nada. Aquilo é vento, aquilo é besteira. O que é que dá vento? O que é que produz vento? O que é que se faz com vento? Talvez essa fosse a justificativa de Israel para muitas das coisas que fazia. É só um vento, não tem substância, não é nada de muito sério, não é nada de muito grave, é uma aliança política, é uma concessão no culto, é uma adaptação no ritual, é uma mera flexibilidade de uma questão moral, é vento. Mas o profeta vai dizer, vocês plantam vento, e depois a lei da sementeira vai funcionar aqui também, vocês vão colher tempestade. Veja, até uma proporção, né? Por vezes o pecado, ele é sutil como o vento.
Ele não é captado pelos olhos humanos como uma brisa suave. Mas se insistimos em plantar isso, a colheita vai ser desproporcional até no seu resultado, e o resultado não é bom. Uma tempestade virá contra nós. Ainda usando a figura agrícola, ele vai dizer: olha, vocês não vão conseguir nem colher. Vocês estão adorando essas divindades falsas que prometem a você colheita. Vocês não vão conseguir colher porque eu não vou abençoar. E se conseguirem a farinha, mesmo assim os estrangeiros é que vão comer. Essa é a consequência da insensatez de vocês. Israel foi devorado. Outros têm se aproveitado das suas riquezas. Outros têm devorado o seu sacrifício, o seu suor. É isso que o pecado faz. O pecado nos coloca em situações de aprisionamento, de opressão e de injustiça. Muitas vezes ficamos presos em situações assim e somos devorados como consequência do nosso pecado. Relações injustas, transações prejudiciais, relacionamentos abusivos, dívidas que dilaceram, doenças amargas como fruto de uma vida dissoluta, tempestades que a gente colhe, consequências do nosso pecado. Israel foi devorado, verso 8. Agora está entre as nações como coisa de ninguém se agrada. Você consegue perceber, irmãos, que mesmo na palavra de juízo, há um pesar divino aqui. Eu só consigo perceber por detrás disso exatamente Deus dizendo assim: quando você estava comigo, eu lhe tratava como tão valiosa. Agora que seus amantes se aproveitaram de você, e você está colhendo as consequências da sua insensatez, todos olham e dizem que você não vale nada. Mas aos olhos do Senhor, as almas que Ele comprou são valiosas. Vocês subiram à Síria, olha a denúncia aí mais uma vez. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. O que é o jumento montês? É o sobrenome desse jumento? A ideia do jumento montês é um jumento selvagem, que fica inclusive na região das montanhas. Ele não se aproxima de ninguém, por quê? Porque ele não quer que ninguém o dome. O jumento montês é desconfiado por natureza. Fica aí um apelido que você pode guardar, tá certo? Um irmão muito desconfiado, jumento montês. Péssimo uso, né? Mas o que está sendo dito aqui é o seguinte: o jumento montês é mais esperto do que vocês. Se ele não quer ser capturado, se ele não quer ser escravizado, se ele não quer que ninguém monte nos seus lábios, ele prefere ficar sozinho. Israel não. Israel ficou se oferecendo às nações. Quão sério é isso? Às vezes, e não poucas vezes, para fazer a vontade de Deus e para permanecer firme naquilo que Deus quer, você vai ter que ficar sozinho. Certas rodas de conversa, rodas de escarnecedores, amigos que te levam para longe do Senhor, você não deve mais estar ali. E por vezes, especialmente o novo convertido experimenta isso, mas velhos convertidos não podem esquecer isso. Às vezes você tem que ficar sozinho, mas o jumento montês é mais esperto do que a gente. Às vezes a gente fica flertando com certas situações que só vão nos levar para longe de Deus, nos engraçando para amores que nos farão mal. Todavia, ainda que merquem amores, eu os congregarei, eu trarei para perto. Eles já começam a ser diminuídos por causa da opressão dos reis e dos príncipes. Meu querido irmão, faça uma breve reflexão agora. Talvez as contas apertadas sejam um testemunho de que você está colhendo
as consequências do seu pecado. Você não precisa só de um consultor financeiro, não. Temos aqui boas indicações. Você precisa de arrependimento. Talvez os relacionamentos tão difíceis que você tem vivido não são exatamente a colheita daquilo que você plantou. E essa reflexão dolorosa não é somente para te humilhar, não, tá certo? É para te curar. É para que você entenda, foi por isso e eu não quero mais isso na minha vida. O pecado mente, o pecado, ele é um fraudador, ele é um estelionatário, ele chega com a promoção, ele chega lhe anunciando benefícios, ele conversa de forma muito bonita e atrativa, mas ele esconde os malefícios, ele não mostra a fatura da conta, e quando a conta vem, e ela sempre vem, é demasiadamente pesado. Cuidado, se arrependa, ainda que você siga para Jesus pobre, cego e nu, Ele não vai rejeitar você. Estou aqui, Senhor, todo falido de novo, todo quebrado de novo. Quem diz que nós somos coisas sem valor são os ídolos. O Senhor nunca disse isso de nós, e Ele nunca dirá. O pai corre para receber filhos pródigos. Venha quebrado, venha endividado, venha machucado, mas venha. Só não fique no pecado. O pecado traz morte. O arrependimento traz cura, salvação e vida. Última verdade desse texto. Qualifica essa vinda, tá certo? Não é qualquer vinda, não é de qualquer jeito. O pecado, ele traz condenação, porque é uma impureza que não pode ser purificada pela mera religiosidade. Versos 11 a 14, vamos ler juntos e vamos encerrar o texto dessa noite. Peço a sua ajuda uma última vez. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhe castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas ele enviará em fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Último desenho para vocês, crianças. Desenhe uma igreja. Pode ser a igreja do jardim. Vai ter espaço aí, vai, meu irmão, coragem. E nessa igreja, tem alguém que está de costa para o púlpito, comendo um pedaço de carne. A figura é exatamente essa aqui. Se o pecado traz condenação e morte, o que é que a gente faz, já que a gente é pecador? Haverá esperança para nós? Ou essa mensagem de juízo é para que cada um saia daqui com os seus próprios desesperos, atolado no próprio lamaçal de angústia? Não. Existe um caminho. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, o Senhor proporcionou um caminho. Ele não destruiu Adão e Eva de imediato. Ele proporcionou um caminho. A partir do momento que ele matou um animal e fez vestes para ele, ele disse: o caminho é esse. Alguém vai ser morto para que vocês possam ter roupas de dignidade de novo. O sistema sacrificial, então, era essa mesma verdade sendo explanada, e sendo simbolizada, e sendo pregada. Junto com a lei moral, veio a lei cerimonial. Matem animais, derramem o sangue. Esse sacrifício serve para vocês lembrar que sou eu que vou providenciar um sacrifício para vocês. Esse era o significado do culto. Era para isso que a cerimônia apontava. Mas olha o que o texto vai dizer: Efraim fez muitos altares, mas fez altares para pecar. A religião foi corrompida, você se lembra, a gente já disse.
fizeram altares onde não deveriam fazer, fizeram altares com formas pagãs, os bezerros de adoração, conduziam esses sacrifícios, homens que não eram da tribo de Levi e não foram separados por sacrifício, altares feitos para pecar. E o que é que se faz num altar feito para pecar? Se peca. Mas não se pecou somente nesses termos, se pecou em muitos outros. Astarote e Baal foi adorado nesses altares. Ídolos tomaram a ribanceira ali e eles foram protagonistas de cultos ofensivos a Deus. Chegou um momento que o texto vai denunciar que aqueles homens iam para o culto porque gostavam do culto. Não estou dizendo que você não deve gostar no culto, mas cuidado. Se parece que o culto é só sobre você, o que você gosta, o que você quer. Tome cuidado se de alguma forma você está pensando somente em você nessa noite. Gostei dessa música, gostei da climatização, estou gostando do sermão, apesar de um pouco duro, nem foi de tão bom tom assim, espero que semana que vem melhore. Você não pode gostar do culto. Você tem que gostar do Deus que você cultua. E é Ele que dá o parecer sobre a nossa adoração. O nosso interesse acima de tudo é glorificá-lo, senão a gente vai ficar comendo carne aqui dentro da igreja. A carne aqui é a carne dos sacrifícios. Aqueles homens se distraíam com o que era extremamente incidental. Quantas vezes isso não acontece? A igreja que fica discutindo por minúcias teológicas, que ficam com varas e padrões de ortodoxia, e não há quebrantamento verdadeiro mais ali, não há pregação genuína, não há o sacrifício expiatório sendo apontado. Iremos para o inferno com ortodoxia, com tradição reformada, com todo o nosso vocabulário e linguajar, se o sacrifício de Cristo não expiar os nossos pecados. O texto termina dizendo que o povo de Israel construiu palácios, cidades, edificações. De nada adiantou. Deus vai destruir todas elas. Qual é o caminho para fugir da condenação do pecado? Primeiro, abandonar o pecado. Mas e quem já pecou? E quem é pecador? Eu sou pecador. O que é que eu faço? O culto hipócrita também é rejeitado. O que é que a gente faz? Rejeita o culto. Não haverá esperança? Haverá sim. Volte e faça o sacrifício de forma correta. Abandone os seus trapos de justiça, inclusive religiosos. Abandone sua reputação religiosa, abandone seu status, o seu orgulho espiritual e volte à simplicidade do Evangelho, arrependimento e fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou o seu Filho para afastar a condenação sobre nossas cabeças, para nos afastar do pecado. Apegue-se somente a Cristo. O altar tem que ser feito de pedras que não foram lavradas. Não pode ter ingerência de homem, não pode ter participação humana. É o Evangelho puro e simples. Confie em Jesus e somente nele. Apegue-se a Jesus e somente a ele. Rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração, abandone caminhos de morte e vá aos pés de Jesus e diz: Jesus, me perdoe e me ajuda. Eu me coloco nas tuas mãos mais uma vez. Eu quero começar de novo, Senhor. Me purifica, me restaura. Que o Senhor me ajude a ser noiva, purificada e santa mais uma vez. Ele proporcionou o sacrifício para nós. Que a igreja não rejeite, que a igreja não esqueça, que a igreja corra para os pés do seu Cristo, com todas as renúncias que isso implica. Ir para Cristo significa que você não vai ficar fazendo o que você quer.
Você vai fazer o que Ele quer. E para Cristo significa dizer que a sua vida não gira em torno de você, das suas vontades, seus sentimentos e os seus desejos. Você vai crucificar todos eles. Você vai viver para Jesus. Mas é o único caminho que salva. Joga fora os doces que o diabo está te oferecendo. Pega a espada melada com mel e leva ela para o Calvário. E você vai descobrir que Jesus usou aquela espada contra Ele mesmo, para que ela não te atingisse mais. Ajoelhe-se diante da cruz. Se arrependa uma vez mais. Ou se arrependa a primeira vez, se você nunca fez. O pecado e o inferno estão casados. Mas o divórcio pode ocorrer hoje, desde que haja arrependimento e você entregue a sua vida a Jesus. O sacrifício perfeito que pode expiar o pecado. Quero convidar a equipe de música para que nós possamos cantar nesse momento um texto que fala exatamente dessa obra. Peço que você fique de pé e que você cante essa canção em oração. Daqui a alguns instantes eu orarei junto com vocês, respondendo a Deus por essa palavra que Ele nos deu nessa noite.